porque, por exemplo, vamos pensar nos funcionários públicos todos, nós, trabalhadores das universidades, certo? Quer dizer, qual é o nosso tempo de trabalho registrado? 40 horas semanais. Certo? Quem de nós trabalha 40 horas semanais? Coloco essa questão para vocês pensarem. Certo? Quer dizer, então, qual é o tempo registrado? Né? E a gente pode pensar isso para trabalhadores de diferentes setores. Tá certo? É a quantidade de trabalhadores informais ou de trabalhadores que trabalham por projetos, etc. Né? E que estão submetidos a jornadas extensíssimas, a quantidade de trabalhos hoje em home office, por exemplo, né? E que é o tempo de trabalho, o tempo... Então, essa é uma observação. E a última, para a Silvia, eu acho muito rico a perspectiva que você está adotando, Silvia, de trazer essa reflexão que cruza a sociologia, a filosofia em torno da questão do tempo de trabalho. Eu gostei muito dessa ideia dos tempos que você está utilizando, os tempos superpostos, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo. Mas aí eu queria te colocar uma observação e que eu acho que seria muito importante, do meu ponto de vista, pensar essa questão dos tempos superpostos com um viés de gênero. Eu acho que os tempos superpostos são distintos para homens e mulheres, tá certo? Que envolve também toda essa questão da emoção, né? Como é que você vivencia nos tempos superpostos, tá certo? A relação trabalho remunerado, trabalho não remunerado, que diz respeito ao cuidado com os filhos, com os doentes, com etc. Né? E a quantidade de responsabilidades relativa à casa. Né? Enfim, é isso. Obrigado. Professor Jacob. É rápido também cumprimentar a mesa pela discussão. Cumprimentar o professor Mário, que eu estou esperando o cursinho intensivo que ele prometeu para nós como fazer slides, por favor. Tá? Vou falar que eu terceirizei, você não vai pegar o Eu acho que esses dias aqui nós estamos discutindo todas as questões e as novas abordagens que a gente pode fazer sobre o trabalho, e o tempo inteiro ficou muito evidente assim, o caráter do tempo do trabalho excessivo, a doença no trabalho, enfim, a intensificação, a precarização, etc, etc. O Mário colocou um pouco a questão da satisfação e do prazer, e eu gostaria de puxar isso para a mesa inteira. E como é que fica a questão da emancipação e o prazer do trabalho? Acabou? Não existe mais, a gente não discute mais isso. É só a intensificação, é só o envolvimento no trabalho, não significa nada. Como é que vocês veem isso? Eu gostaria de ouvir isso. Desculpa, existe mais alguma intervenção? Não lembro. Não, né? Nós temos, o professor Catanta está dizendo, nós temos tempo só até meio-dia e 30, né, para ficar aqui no auditório, mas o professor Mário pediu rapidamente para fazer um sorteio de um livro, para fazer agora. Como promessa é dívida, né? Então vamos sair daqui, o cara prometeu e não sorteou. Então, o critério que eu costumo adotar funciona, né? E o critério é quem faz aniversário em dezembro. 3. Em 3 eu vou dar uma data. Quem estiver mais perto, né? Dia 15 de dezembro. Eu faço amanhã, sério. Amanhã. Vai ganhar hoje. Quem? Ela aqui, ó. Quanto? 16. 16. Ela faz amanhã e você vai ser gentil. Lorena, você vai ser gentil, filho. Bom, vamos passar a palavra. Eu acho que assim, a Ana está sujeita que se faça pela apresentação, pela ordem da apresentação. Por favor, então, Zé Mário. Tem que ser hiper, já que o trabalho está intensificado. E o tempo é transversal. Tudo bem, o trabalho continua depois do tempo. Aliás, é uma pena a gente não poder ter mais tempo para uma parte que eu acho que é interessante, que é a interrupção. Vamos fazer uma extra, Ou seja, vamos fazer a queixa aqui da falta de tempo. Né? Várias questões foram colocadas, e para garantir a brevidade, eu queria apenas comentar algumas. Né? Começando do Ricardo, né?
assim, o papel do movimento sindical em função dessa agenda e tal. Eu acho que a gente tem que, de entrada, resgatar o sentido de representação. O que é representar? É estar no lugar dele. Então, eu acho que o movimento sindical, para cumprir bem a tarefa, precisa estar no lugar dos trabalhadores. Em que sentido? No sentido de que quem trabalha vivencia um conjunto de contradições do cotidiano, tá certo? Que se os seus representantes não conhecerem a fundo, inclusive com um grau de qualificação, fica difícil de exercer a representação. E quem está no dia a dia vivencia a cadeira torta, assédio moral, organização do trabalho emborrecedora, relações socioprofissionais desarmônicas. Qual é a agenda do movimento sindical sobre essas questões? Absolutamente residual, no limite inexistente. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Nesse sentido, nós que estamos no mundo da pesquisa, temos um dever ético de fazer parceria com o movimento sindical. Eu ouvi no ano, falando assim, pô, eles estão importando uma pesquisa da Europa, absolutamente interessante, importante, a experiência europeia, mas em que medida no Brasil a gente, sabe, que está na academia, faz uma articulação de modo mais orgânica com o movimento sindical para essa troca de experiência e essa ajuda mútua. Né? Eu acho que o INCT que nós estamos propondo criar talvez contribua decisivamente nessa direção. Né? Outra coisa que eu gostaria de comentar, um pouco para ser breve, em função da intervenção da Ângela, em certa medida também do Jacob, nós estudamos qualidade de vida no trabalho do ponto de vista da dimensão afetiva e da vivência desses sentimentos a partir de dois polos. Num polo, bem-estar, no outro polo, mal-estar. Imaginando que há uma região intermediária de coabitação. É difícil, teoricamente, você definir quem começa mal-estar e quem começa bem-estar. Né? E, portanto, no instrumento que a gente utiliza, a gente pede aos trabalhadores que manifestem o que nós chamamos, isso já está na literatura, de vivências de afetos positivos e negativos. Em que medida isso se associa com o trabalho? Então, vivenciar mal-estar, não numa perspectiva da patologia, mas numa perspectiva da prevenção da saúde, vivenciar mal-estar de modo duradouro, transforma cada trabalhador num candidato a adoecimento. Né? Então, nós precisamos prevenir isso. E nesse sentido, é essencial, agora na linha do Jacob, nós precisamos, no campo do estudo do trabalho e da sua relação com a saúde, criar um medidor de felicidade e de bem-estar. Essa é uma tarefa para ontem. Né? Quer dizer, o mundo do capital, o mundo das empresas estão o tempo inteiro falando produtividade. Tem que alavancar, tem que crescer, etc, etc. Nós precisamos dizer que essa produtividade, que tem uma dimensão saudável, é preciso não esquecer isso, o trabalhador que vai trabalhar e passa 6 horas, 8 horas com a sensação de que nada fez, é tão adoecedor quanto o excesso de trabalho, tem que ter um medidor de felicidade, um medidor de bem-estar. É esse contraponto que nós precisamos fazer. Produtividade sim, mas não a preço de sangue, não a preço de adoecimento e de acidentes de trabalho. Eu acho que essa é uma perspectiva absolutamente fundamental. Eu teria outras coisas para comentar, mas minha teria esses dois pontos para contribuir. Bom, pessoal, obrigada. Antes de começar, 2 segundos para dialogar aqui com as falas, acho que a gente está fazendo uma discussão, retomando a discussão sobre produtividade no DIESE, e o que a conversa que a gente está fazendo é que, cadê o Sadi? Que o Sadi também está no livro dele sobre mais trabalho, quer dizer, que na realidade, e lá fora também essa discussão está muito forte, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, é de pensar que muito do aumento da produção que está acontecendo não pode ser chamado de aumento da produtividade, porque ela representa o aumento da intensidade do trabalho. Quer dizer, se você parte do pressuposto que, com o aumento da produtividade, cada produto a mais contém a mesma quantidade de trabalho, então você tem o mesmo número de trabalhadores, mesma duração do trabalho, que resulta em maior quantidade de trabalho. Tá, mas maior quantidade de mercadorias ou serviço, mas cada mercadoria ou serviço contém a mesma quantidade de trabalho. Então você fez uma inovação tecnológica que possibilitou que, com o mesmo dispêndio de trabalho,
você chegasse a um resultado de mais serviços ou de mais mercadorias. E a discussão que está sendo feita é que, na realidade, com a mudança na organização do trabalho, você consegue, através, seja da questão da intensidade, da redução da pausa, da polivalência, do próprio assédio organizacional, manter o número de trabalhadores, manter a jornada de trabalho, não fazer nenhuma inovação tecnológica e, ao final, ter mais produtos ou mais mercadorias. Só que esses produtos, eles contêm mais trabalho. Mais trabalho. Então, essa é uma discussão também que eu acho que é interessante para a conversa da produtividade. Bom, Ramalho, no semestre passado, quando eu ofereci a disciplina Trabalho como Determinante no Processo Saúde e Doença lá na escola, num primeiro momento não foi a mais escolhida pelos alunos. Mas como a gente faz um jeito lá que eles têm que coletivamente decidir uma disciplina, assim, no final ficou a minha disciplina. E ao longo, na terceira aula, assim, vários alunos, bom, para quem não sabe, a maior parte dos nossos alunos são dirigentes sindicais, e já na terceira aula, vários alunos vieram falar comigo: ah, então é isso a discussão da saúde? É discutir o trabalho? Olha, nossa, então essa negociação que a gente está fazendo de PLR está tendo esse impacto negativo na saúde do trabalhador? Bom, então a gente tem que repensar essa discussão da PLR, a gente tem que repensar. Então, eu acho, sinceramente, Ramalho, o que falta são espaços de reflexão. A partir do momento que você traz os sujeitos, sejam sujeitos trabalhadores ou sujeitos dirigentes, para refletir sobre o trabalho, o resultado é outro. Né? Não é à toa que quando a gente fala da enquete europeia, eles falam claramente: a forma como o sujeito vai responder depende do contexto no qual ele está inserido. Ou seja, se você tem um contexto que está discutindo a questão do trabalho, que está questionando o trabalho, as pessoas vão estar mais atentas para isso e vão responder de forma diferente, ou seja, vão questionar algo que está naturalizado. Né? Então, para mim, a saída é justamente construir espaços de reflexão com os trabalhadores e com os dirigentes sindicais. Até porque, por exemplo, eu lembro quando eu fiz lá no doutorado a pesquisa na Vox, que foi sobre tempo de trabalho, ele já tinha uma jornada menor e, no entanto, todos me falavam que trabalhavam muito. Por quê? Porque tinha uma discussão naquele sindicato sobre redução da jornada de trabalho, que tinha que reduzir a jornada, então aquilo fazia parte do repertório dos sujeitos. Então, eles, mesmo trabalhando teoricamente menos do que outros trabalhadores, eles achavam que estavam trabalhando demais. Então, por isso eu falo, o espaço de reflexão e de questionamento, ele é essencial. Catane, sim, a questão do deslocamento está contida em todas as pesquisas, até porque, por exemplo, várias pesquisas na França mostraram que a forma como as pessoas vivenciaram a redução da jornada de trabalho, ou seja, o prazer delas em relação à redução da jornada de trabalho, também estava vinculado ao tempo que elas usavam no trajeto casa-trabalho. Então, essa é uma questão para a gente fundamental. Veras, quando eu fiz há alguns anos atrás uma discussão com os metalúrgicos, antes ainda do meu doutorado, eles falavam que era muito comum nos turnos o próprio gerente sugerir para os trabalhadores tomar um mezinho, entendeu? Deixa lá a garrafinha fingindo que é um café e na realidade é uma bebida. Então, isso é uma prática muito mais usual do que a gente imagina, né? Nesse sentido das drogas ou do álcool, até um certo limite, evidentemente, ser usado para aumentar a produção do trabalho para as pessoas aguentarem. No Brasil, eu não conheço ainda estudos sobre isso, até porque, como eu falei, a entrada na discussão da saúde ainda é recente, mas lá fora tem muitos estudos até mostrando qual é o tipo de dependência mais forte em cada categoria profissional. Né? O que se usa mais? Se é o álcool, que tipo de psicotrópico que é utilizado. Então, essa é uma coisa que está muito disseminada, né? Infelizmente, ou seja, aguentar o trabalho significa... Maurício.
Eu acho que tem quando a gente fala que de fato nos acordos e nas convenções coletivas, e não só em relação à saúde, tem muitas cláusulas que já estão previstas na lei, eu acho que tem vários olhares. Um de fato, é mais fácil para o sindicato conseguir reivindicar o cumprimento de uma regra quando ela está na convenção coletiva do que quando está lá longe na legislação. Além do mais, para o próprio trabalhador, quando ele lê a sua convenção e vê que ele tem aquele direito, também é mais fácil para ele reivindicar do que quando está distante na legislação. Acho que essa é uma questão. A segunda, de fato, a organização e a gestão do trabalho não faz parte do processo de negociação coletiva no Brasil. A gente pode dizer que lá nos metalúrgicos do ABC, se tem discussão, onde tem comissão de fábrica, etc., mas discutir o trabalho, a gestão, a intensidade, não faz parte. Não faz. E a saúde também não. Então, de uma forma geral, as cláusulas são mantidas, são as mesmas cláusulas ao longo de vários anos, e você vai lá discutir agora a PLR e o reajuste. Acho que essa é uma questão. Mas eu acho sim que tem muitas entidades sindicais, tem muitos sindicatos que nesses últimos anos estão olhando mais um pouco para a questão da saúde. Eu acho que não é à toa que a direção sindical do BES definiu que a saúde vai fazer parte